ela não foi propriamente a primeira não cuidou dos direitos sociais de maneira inaugural. E por que eu digo isso? Porque a Alemanha tem uma história curiosa. A Alemanha passa por um processo de modernização que foi um processo de modernização tardio. A Alemanha, ela se unificou tardiamente, como sabemos, a partir da liderança da Prússia, e isso acontece particularmente depois da guerra entre Prússia e França, a partir de 1870, e, portanto, esse constitucionalismo, que é o constitucionalismo pré-Constituição de Weimar, é um constitucionalismo bastante diferente, por exemplo, do constitucionalismo norte-americano. É um constitucionalismo que é tímido, onde o exército tem um peso enorme, onde a administração, a burocracia prussiana tem um peso enorme, e onde há uma monarquia forte, compondo, portanto, um governo dualista, onde a esfera de poder conferida ao poder executivo fica infensa ao campo de ação do poder legislativo, portanto, do parlamento. E este tipo de realidade constitucional encontrada na Prússia foi fortemente paternalista. Ou seja, Bismarck entendeu que seria o caso de conceder direitos, inclusive no campo social, antecedendo, inclusive, outros países ocidentais que mantinham uma prática mais ortodoxa ligada ao liberalismo, e isso como forma de enfraquecer os movimentos reivindicantes. E por isso, nós temos já ali, neste império alemão, algumas disposições que cuidam, digamos assim, das pessoas hipossuficientes, daquelas que precisam de uma atenção especial do Estado. Portanto, nós tínhamos aqui um Estado que era militarista, com um forte sentimento de nacionalismo, com uma estrutura burocrática muito forte, com um parlamento que era um parlamento bastante fraco, portanto, e um Estado bastante paternalismo. Este Estado que procura criar as condições para uma revolução industrial tardia, quer dizer, a partir de cima, a partir exatamente da ação do Estado, ele está de tal maneira fortalecido que, em 1914, resolve deflagrar uma guerra, quer dizer, o movimento da Primeira Guerra Mundial, e tão fortalecido ele está que ele faz um esforço de guerra que sequer é um esforço que podia tomar conta, digamos assim, de todas as energias da sociedade. E ele é surpreendido, de alguma maneira, com a resistência francesa. Quer dizer, a partir daí, este império alemão passa por dificuldades terríveis. Nós vivemos, na Primeira Guerra Mundial, como sabem os senhores, uma guerra de trincheiras. Não há, portanto, progressos nesta guerra. Somente a partir de 1917, o exército alemão se dispõe a fazer um esforço final, mas neste momento o que nós temos é já o enfraquecimento das classes médias, a escassez, portanto, de víveres, a desorganização das cidades, portanto, uma crise política e uma crise econômica igualmente instalada no Império Alemão. E de modo que o Império Alemão aceita um armistício e, com uma das condições desse armistício, nós temos a exigência do fim da monarquia e, portanto, a proclamação da República. Aqui começa, portanto, a história de Weimar, a partir desse momento. Ou seja, a partir desse momento e ainda antes da assinatura do Tratado de Versalhes, é constituída a República de Weimar, que formalmente será inaugurada com a Constituição de 1919. Portanto, o momento era extremamente delicado, né?
Nós tínhamos crise, nós tínhamos desorganização nas cidades, nós tínhamos a queda da autoestima da população alemã, as condições para o armistício não eram condições favoráveis, embora ainda aceitáveis, os 14 pontos propostos pelo presidente Wilson dos Estados Unidos, e é nesse contexto, portanto, que é organizado este governo republicano e, ao mesmo tempo, são concedidos direitos para os trabalhadores, se organizam as relações trabalhistas, uma forte legislação social sai nesse momento, ainda antes da Constituição de Weimar, aceita-se, adota-se o sufrágio universal para todos os homens com mais de 20 anos, há uma nova legislação eleitoral que é, portanto, editada, são convocadas eleições, e essas eleições são eleições exatamente para a composição da Assembleia Constituinte que iria elaborar a nova Constituição. E, nesse contexto, quem assume a liderança é o Partido da Social-Democracia Alemã. O Partido da Social-Democracia Alemã consegue formar uma coalizão de forças e, portanto, aponta para uma atuação protagônica, conduzindo, inclusive, as eleições, o debate, a agenda e mesmo o resultado das eleições para a aceitação das teses que são as teses da social-democracia alemã. Nós sabemos que o Partido da Social-Democracia Alemã, nesse momento, é um partido que já tinha, de alguma maneira, resolvido as suas contradições internas. Havia na social-democracia alemã, um partido que foi criado por La Salle, como sabemos, havia uma discussão a propósito dos rumos a tomar, e o grupo vencedor foi o grupo que queria, na verdade, uma mudança da sociedade, uma transformação da sociedade por meio de mecanismos democráticos e com a utilização, portanto, do parlamento, uma via diferente daquela via que havia sido experimentada na União Soviética. É claro que a sociedade está profundamente dividida nesse momento. Há ressentimento, há grupos de alemães que imaginam que o armistício foi aceito de maneira prematura. Imaginava-se que o esforço final poderia conduzir a Alemanha até Paris. A direita, de alguma maneira, fica profundamente contrariada com os avanços sociais que o novo governo impõe. Por outro lado, essas forças de direita imaginam que a sociedade alemã deveria recuperar o seu prestígio. Há uma adesão da sociedade, de parte da sociedade, à monarquia, de modo que nós temos um quadro aqui de uma sociedade extremamente dividida. Não havia sequer um consenso mínimo entre os partidos políticos que ensaiavam a disputa no cenário eleitoral e no cenário político. E mesmo à esquerda havia alguma divisão. O Partido Comunista procura desenvolver um golpe, é nesse contexto em que é o golpe dos chamados espartaquistas, onde é assassinada, inclusive, como sabemos, Rosa Luxemburgo. Então, um quadro, por um lado, de uma sociedade dividida, desesperança e sentimento de humilhação, por um lado, e, por outro lado, uma ação entusiástica daqueles que imaginavam que havia possibilidade da construção de um novo país, de modernização desse país, e mais do que de modernização do país, de transformação de maneira radical das estruturas de produção, das estruturas sociais desta Alemanha. E, ao mesmo tempo, um quadro de inflação galopante, de desemprego, de